juntar-se a nós nesta manhã do dia 8 de novembro para juntos estudarmos mais um pouquinho da Palavra de Deus. E o tema de hoje é bem interessante, de maneira que o convido a ficar, a abrir a sua Bíblia e a juntos descobrirmos mais alguns tesouros da Palavra de Deus. Mas antes, vamos pedir a sua presença connosco através da oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela bênção do dom da vida nesta manhã, pela bênção de podermos, na tranquilidade do dia, estudarmos um pouco mais sobre Ti e um pouco mais sobre este tema tão interessante, Senhor. Abre o nosso entendimento e ajuda-nos a descansar e confiar em Ti. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje tem a ver com 5 características dos profetas. Este tema, profecias, por vezes é um pouco dúbio ou confuso na cabeça de alguns de nós. Mas, mais uma vez, a Palavra de Deus deixou escrito verdades muito importantes e interessantes para o nosso esclarecimento. Vamos ver, então, o que é que um profeta verdadeiro diz sobre Jesus. Isto está em 1 de João, no capítulo 4 e no verso 2, e diz-nos assim. Atenção que é 1 de João e não a Epístola de João. É 1 de João 4:2. Diz-nos: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, aceitam a parte humana de Jesus, a encarnação de Jesus. Ora, depois desta primeira característica, a segunda vamos descobri-la no livro de Mateus, no capítulo 7 e nos versos 15 a 23. Mateus 7, 15 a 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demónios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, estes profetas, eles manifestam as obras de Deus nas suas vidas. Não apenas de palavra, mas em ação. Terceira característica, vamos encontrá-la no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, nos versos 21 e 22, que nos dizem assim: E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, as suas profecias, as suas palavras cumprem-se. E também em Deuteronômio, agora no capítulo 13, nos versos 1 a 3, vamos encontrar: Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: Vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-nos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Ou seja, este profeta, ele vive em conformidade com a Bíblia e com a Palavra de Deus, com a sua instrução. Por fim, a quinta característica vamos encontrá-la no livro de Daniel, no capítulo 10 e nos versos 7 a 10, que nos diz assim: E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma.
Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Quando o profeta tem as suas visões, estas são acompanhadas de fenómenos. Mas atenção, que a existência destes fenómenos físicos não é uma prova suficiente do verdadeiro dom da profecia, pois Satanás também pode operar sinais. Será isto verdade? Onde podemos encontrar? Vamos ao segundo livro da Bíblia, ao livro de Êxodo, ao capítulo 7, e vamos ler os versos 9 a 12. Êxodo 7, versos 9 a 12, e diz-nos assim: Quando Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança adiante do Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vemos aqui um exemplo em como, por vezes, estas manifestações físicas não provêm da parte de Deus, também podem prover da parte do inimigo. É importante que o profeta verdadeiro apresente estas 5 características que citamos ainda agora. É reconhecida a encarnação de Cristo? Vimos, não é? Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Este texto exige mais do que um simples reconhecimento que Jesus Cristo viveu sobre a terra. O verdadeiro profeta deve confessar o ensino bíblico da encarnação, deve crer na divindade e também na pré-existência, no nascimento virginal de Jesus, na sua verdadeira humanidade, na vida sem pecado, no sacrifício expiatório, na ressurreição, ascensão e ministério intercessório, bem como no segundo advento. But